Um dos disparadores de crises mais graves no autismo é a quebra de rotina. E é justamente sobre esse disparador que eu vou falar hoje no vídeo. Então, bora pro vídeo! Olá, meus amores, tudo bem? Alípio Júnior falando, e esse Eu Te Amo, Nossa Jornada. Bom, vocês já devem conhecer este termo, mas vale a pena trazê-lo aqui de volta. Vocês devem ter ouvido falar da palavra gatilhos. O que são gatilhos? Gatilhos nada mais são do que ações ou itens, objetos, situações que remetem a uma pessoa e elas disparam uma determinada atitude. Eles dão um determinado resultado que muitas vezes é nocivo. Pois bem, eu até já deixei um vídeo gravado aqui sobre os gatilhos disparadores de crise no TEA. Eu vou deixar aqui no card para você ver depois desse vídeo. E entre estes gatilhos, eu abordei a questão da quebra da rotina. Só que eu quero falar um pouco mais a fundo sobre a quebra da rotina, principalmente por um episódio que aconteceu hoje. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 15 de fevereiro de 2024, logo após o Carnaval. E vamos pegar, né, pessoal, um período muito forte de quebra de rotina. Afinal de contas, as nossas crianças, principalmente quando estão no ambiente escolar, deixam de ir à escola na segunda, na terça, muitas vezes na quarta, como foi a situação do Joaquim, né? O meu filho é autista, nível 2 de suporte. A escola dele ficou fechada até a quarta-feira. Hoje voltou a ter aula. Já para a Sabrina não. Para a Sabrina não teve aula na segunda, não teve aula na terça e teve aula na quarta. Então ela já voltou a esta rotina da escola já na quarta-feira. Mas por que a rotina é tão forte assim? Por que quebrar a rotina leva uma pessoa autista a ter uma crise tão grande? Pois bem, é sobre esses assuntos que eu vou explorar um pouco mais no vídeo de hoje. Então, se você já gostou dessa temática, deixa o seu like. E se não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Assim você consegue acompanhar os nossos vídeos semanalmente. Você não perde nenhum deixando o seu sininho ativado. Chega direto na notificação do seu e-mail e aqui também no YouTube. Tá bom? Bom, o que acontece, pessoal? Principalmente nessa questão da rotina. Por que estabelecer uma rotina é tão importante para a pessoa autista? O estabelecimento dessa rotina se faz importante por um item chamado previsibilidade. A previsibilidade faz com que a pessoa consiga se planejar antecipadamente, faz com que ela consiga já prever determinados cenários que podem acontecer com aquilo. Ela já vai preparada para o que pode acontecer naquela situação. Então, vamos supor que a família que tem uma pessoa autista dentro dela vai fazer uma viagem. É interessante você já ir preparando esta criança, essa pessoa autista, para o que vai acontecer lá. Olha, nós vamos ficar hospedados em um resort, em um hotel, não importa onde for. Não é? O quarto vai ser assim, assim, assim. Você já vai dando características, você já vai antecipando. Se vai ter um trajeto longo de viagem, quanto tempo aquela viagem vai durar. Todas essas informações se fazem necessárias para que a criança ou a pessoa autista já consiga se preparar e se regular para aquela situação. E isso não funciona só com passeios, isso funciona com qualquer atividade no seu cotidiano, inclusive com o retorno às aulas pós-feriado. E aí, uma situação que aconteceu hoje de manhã é que me pegou muito forte e por isso que eu quero gravar este vídeo, né? A escola de educação infantil, a qual o Joaquim estuda, que é aqui perto de casa, inclusive, tem recebido muitos alunos autistas e numa proporção até muito interessante no sentido de ver quantas crianças autistas por turma nós temos. Na sala do Joaquim, na última contagem que a gente tinha, estamos falando de uma sala de infantil, né, o nosso antigo jardim, né, antes de ir para o pré, estava em quase 30 alunos. Sim, está quase em 30 alunos.
muitos deles ainda não frequentam, estava tendo algumas transições, mas dentro dessa turma há pelo menos 4 alunos que alguns já com o diagnóstico do transtorno do espectro autista, outros sem o diagnóstico, mas que apresentam características muito fortes, e esses que não têm o diagnóstico, infelizmente, não têm condição de ter um convênio, algo do tipo, que possa passar com um neuropediatra e fazer toda a bateria de testes para que se chegue ao diagnóstico do TEA. Então, muitos deles dependem da assistência pública de saúde, e muitas vezes o SUS, dependendo do posto, não tem os profissionais de forma disponível para que se faça o acompanhamento. Então muitos deles não têm nem o diagnóstico e não conseguem fazer um acompanhamento com um psicólogo, com fono, terapeuta ocupacional, para que possa melhorar a sua condição. E justamente hoje um desses garotos, o qual eu vou manter o sigilo da identidade dele, acabou tendo uma crise disparadora muito forte. Como eu falei, na escola hoje está se retornando do feriado de carnaval, o qual essa criança passou 5 dias da semana junto de sua família. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Então, de uma semana de 7 dias, os quais 5 essa criança iria para a escola, 5 ela ficou em casa. 3 dos dias escolares ela ficou em casa. E o que aconteceu? Os familiares dessa criança acabaram deixando-o na escola às 7 da manhã. Eu cheguei com o Joaquim por volta das 8 da manhã. E o recado que havia me passado é que eu não poderia, ou era melhor evitar eu entrar na escola, eu entrar na sala de aula do Joaquim, porque normalmente eu levo o Joaquim até a sala. Ele já se acostumou com isso. Então, ou eu ou a professora de sala pegamos o Joaquim e o levamos até a sala, justamente porque ele já entrou nesta rotina. Ele entra na escola numa boa, desde que eu o deixe na sala de aula. Muitas vezes até a minha esposa, com a minha esposa ele já enfrenta resistência, ele já é resistente para entrar. Mas se está comigo ou com a professora, é mais tranquilo dele entrar na aula, dele entrar na sala. Só que a professora não podia descer, porque essa criança estava em crise. E crise na qual desde as 7 da manhã que ela foi deixada na escola, ela estava chorando, ela se jogava no chão, ela acabava se machucando, no sentido de bater com a cabeça na parede, em grade. Então ela se colocava em risco, ela estava em crise. E ela foi deixada na escola desde as 7 da manhã. Eu cheguei às 8, ela ainda estava chorando. E eu fiquei lá até as 8h50. E eu só saí de lá quando ela adormeceu, porque ela queria ir para a rua. E esse era o perigo. Ela chegava próximo do portão de saída e ela via pessoas entrando e saindo da escola, ela queria ir para a rua. E ela corria e colocava-se em risco. Então, eu acabei ficando lá por 50 minutos a mais, até que ele acabou adormecendo no colo da coordenadora, e aí que eles conseguiram controlar mais a situação. Então veja, turma, como essa quebra de rotina faz com que gatilhos muito fortes possam ser disparados, principalmente em pessoas autistas, que não conseguem ter o acompanhamento médico, não conseguem ter o acompanhamento terapêutico necessário para que ela conheça estratégias de autorregulação. Então, por ela não ter esse acompanhamento, por ter essa condição de não conseguir ter pessoas, terapeutas que a acompanhem, ela não conseguia se autorregular. E qualquer coisa que era falado a ela, a única resposta que saía era não. Não quero. Se alguém tocava nela, ela já entrava em crise, ela já se jogava no chão. Então foi muito difícil o controle desta criança. Então, neste caso, a gente sabe que há diferentes situações em que
que cada família enfrenta, de questões de trabalho, de questão de acesso, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso para a pessoa com deficiência. A gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso para a pessoa autista, porque muitas das vezes esse autista, ainda quando criança, ele pode se colocar em risco nessas diferentes situações. Isso não muda quando ele for adulto. Isso não muda quando ele for adolescente. Só que quando ele for adolescente, adulto, ele vai ter mais autonomia, no sentido de poder tomar algumas decisões e que, se não guiadas, se não informadas, se não acompanhadas de uma maneira sadia, pode ser que essas decisões sejam muito mais graves do que chutar uma outra pessoa, arranhar uma outra pessoa, que foi o que acabou acontecendo com os profissionais ali da escola, que acabaram, alguns profissionais acabaram tendo arranhões, tomando chutes, tapas, mas eles estavam lá para cumprir a função deles. Então a gente precisa ter este cuidado, a gente precisa ter esta atenção, porque esses gatilhos disparadores de crise muitas vezes podem ser entendidos como, a palavra não é subjetivos, mas eles podem ser entendidos como supérfluos, eles podem ser entendidos como algo que não é tão importante assim. Nossa, mas o que é voltar às aulas depois de 5 dias em casa? Para a pessoa autista isso faz uma enorme diferença. Então a gente precisa ter justamente esses cuidados, trazer essa antecipação e sim, obviamente, na medida do possível, buscar acompanhamento médico, buscar acompanhamento terapêutico para saber o que acontece com essa pessoa. E principalmente se tratando de crianças, quanto antes nós conseguimos iniciar as terapias, quanto antes a gente conseguir iniciar com as intervenções terapêuticas, melhores resultados as terapias e as intervenções terão. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal com o sininho ativado, porque isso nos ajuda muito a trazer essas informações para vocês, trazer esse debate que é saudável e necessário para a comunidade autista e para a comunidade das pessoas com deficiências. Um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!